Eu vou falar nesta manhã, e nós vamos refletir sobre o tema fé com otimismo. Mateus capítulo 16, 21 e 22, nós lemos assim: Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Eu começo esta reflexão perguntando: você é otimista ou você é pessimista? Com certeza todos nós conhecemos aquela figura, aquela ilustração do copo cheio até metade, né? O otimista olha para o copo e cheio até metade, e o otimista vai dizer: está quase cheio. O pessimista vai olhar para o mesmo copo e dizer: está quase vazio. Há uma ideia, portanto, aqui dos dois lados da mesma moeda. Há uma imagem que agora vai aparecer aí, de uma ilustração muito interessante do diagramador gráfico Marcossa para o artigo A Propósito do Otimismo, de André Lara Rezende, na revista Piauí, de janeiro de 2013. Esta é uma imagem muito interessante. Você percebe então que aí a girafa está com o corpo dela, né, todo debaixo da tempestade, há uma inundação, os pés, ou as patas, digo, estão todas na inundação, e o pescoço para cima está ali no sol, não é? Quem viaja de avião lembra sempre disso, né? A gente sobe, depois passa as nuvens, a gente vê um dia bonito, né? O sol, e aí a girafa até com óculos escuros, de tão bonito que está o dia. Depois nós vamos voltar a este tema, mas foi assim que este diagramador gráfico, Marcossa, ele identificou ou tentou reproduzir a ideia do otimismo, não é? Ou seja, estar acima das nuvens de tempestade, conseguir se colocar acima das nuvens de tempestade. A grande pergunta, então, a ideia do otimismo, de ficar acima das tempestades, será que é possível fazer isto? Será que isto muda as circunstâncias? Eu queria, nesta manhã, em primeiro lugar, falar sobre otimismo sem fé. Sem fé. Otimismo é fundamental para a vida da gente, né? Porque muda a nossa percepção da realidade e das coisas ruins que estamos vivenciando. Muda a nossa percepção. Nos faz enxergar possibilidades que talvez antes a gente não tivesse enxergado, não é? Quando a gente enxerga só o ruim, estavam ocultas aos nossos olhos, aí a gente começa a perceber. E também o otimismo nos faz tomar uma atitude, seja de coragem, para enfrentar aquilo que de ruim, de enfrentamento, e não de resignação. Eu sempre me lembro daquele momento quando Jesus aparece ressurreto àquela mulher ali no túmulo, né? A Bíblia diz que ela estava de cabeça baixa e chorando, né? Ó Senhor, se levaste o corpo do meu Senhor, me diz para onde levaste. E quando ela levanta a cabeça, levanta os olhos, né, ela consegue identificar que é Jesus ressurreto. Então o otimismo faz isso com a gente, nos dá essa capacidade de aprender e de verificar com as situações da vida, diante das circunstâncias difíceis da vida. Jesus está preparando os seus discípulos para tempos difíceis. Então Jesus se dirige aos seus discípulos e a Bíblia diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse.
Vejam, Pedro reage à possibilidade de sofrimento com duas afirmações. Primeiro, ele diz assim, na minha tradução diz, Deus tenha compaixão de ti. Deus tenha compaixão de ti. E a segunda expressão de Pedro é, isso de modo nenhum te acontecerá. Interessante que esta expressão, e toda esta frase, Deus tenha compaixão de ti, é a tradução de apenas um termo do grego, né? Hileos. Hileos. É interessante porque esta expressão, literalmente, ela significa apenas graça para ti, ou compaixão para ti. Era uma expressão muito comum no helenismo. Então, necessariamente não era uma expressão vinculada à espiritualidade e à fé. Isso é importante a gente destacar. Por exemplo, é comum a gente ouvir na nossa própria sociedade a expressão Deus te livre, e não necessariamente tem a ver com fé. Pedro usou uma expressão que seria mais ou menos o equivalente a esta expressão. É uma expressão, portanto, secular. E Pedro, diz o texto, repreendeu Jesus, dizendo a ele, Senhor, muda de atitude. Muda de atitude. É como se Pedro estivesse dizendo, o senhor está pessimista quanto ao seu futuro. Nada disso vai te acontecer. Seja otimista. Seria como Pedro estaria se dirigindo a Jesus. Né? Agora, a grande pergunta que eu faço quando Pedro diz, isso de modo nenhum te acontecerá. Reflete, de certo modo, um otimismo. Mas a grande pergunta é, esta frase mudou as circunstâncias? Interessante, mudou talvez a própria atitude de Pedro diante daquilo que estava ouvindo. É possível. Mas as circunstâncias não foram mudadas. Então é importante a gente pensar nisto. O otimismo muda a nossa atitude diante do mal, mas ele não tem poder algum sobre o mal. Ele não muda as circunstâncias. Mas ele é importante para que nós tenhamos uma atitude positiva diante das lutas, das dificuldades quando as enfrentamos. O otimismo é importante, mas ele ainda não é suficiente. Segundo aspecto que eu chamo a sua atenção é a fé sem otimismo. No verso 13 em diante, a Bíblia diz que Jesus pergunta aos seus discípulos, que dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Faz uma confissão. E Jesus disse, ó Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Simão, filho de Jonas. Esse é o significado. Porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai. Então nós percebemos, claro, pela história de Pedro, ele é discípulo, é seguidor de Jesus, que ele tem fé em Deus. Embora, como eu disse há pouco, aquela expressão, não é? Deus tenha compaixão de ti, não necessariamente revela esta fé. Então Pedro era um homem de fé, e aparentemente era um homem também otimista. Entretanto, é importante nós observarmos o seguinte, o que é que Jesus diz para não apenas Pedro, mas todos os discípulos? Em primeiro lugar, ele diz, é necessário que eu vá a Jerusalém. Segundo lugar, Jesus diz, é necessário que o Filho do Homem sofra muito, não é sofrer pouco, sofra muito na mão dos anciãos e dos líderes religiosos, e que seja morto. É necessário, é preciso. Mas Jesus diz uma terceira coisa. Ele diz, e ao terceiro dia ressuscite. Sabe qual é a minha conclusão? Pedro não era otimista. Otimista no sentido mais profundo da palavra. Por quê? Porque ele apenas focou no sofrimento, na morte. Ou seja, na segunda afirmação de Jesus. Mas ele não prestou atenção no que Jesus estava dizendo. Ao terceiro dia
ressuscite. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E isso é interessante, porque muitas vezes o otimista ele deixa de perceber alguns detalhes. Ele não enxerga tudo. O otimismo costuma ser construído, né? O otimismo aqui sem fé, ele costuma ser construído colocando o foco em alguns aspectos da realidade e tirando aquilo que não interessa à narrativa. Apesar de ter fé, Pedro adotou uma postura otimista, comum da cultura, e que não exigia fé. E, na verdade, faltou fé para ouvir todas as palavras de Jesus. Ao terceiro dia ressuscitarei. Eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Ou seja, faltou a Pedro aquela fé que aprendesse a respeito da última notícia do ponto de vista de Deus. Que coisa linda e preciosa esse texto nos ensina. A fé sem otimismo, ela pode nos levar a não enxergar o lado positivo, divino das circunstâncias. É fé que se entrega ao apocalíptico muitas vezes. Então a fé precisa sim desta visão otimista. E o otimismo precisa desta fé. Isto, portanto, nos leva ao último aspecto que eu quero ressaltar. O otimismo com fé e a fé com otimismo. É disso que nós precisamos. Observem, desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Sabe, existem algumas distorções terríveis em nosso mundo e em nosso mundo evangélico. A primeira é aquela fé na fé. É quando colocamos a nossa confiança nas afirmações da nossa fé. Eu creio que vai acontecer, está repreendido em nome de Jesus, vai acontecer assim. É o que surgiu no movimento da afirmação positiva, aí nos anos 60, aliás, nos anos 80 mais ou menos, aqui no Brasil, surgiu esse movimento chamado afirmação positiva. Estava fundamentado na ideia de que em tuas palavras há poder, que tinha muito a ver com o pensamento positivo. Eu disse que otimismo, pensamento positivo, obviamente, nos fazem enxergar algumas coisas que a gente não vê. Mas ele sem fé, meus amados irmãos, não conduz à vitória. Não a vitória que Deus tem para nós. Uma outra distorção, portanto, é o otimismo sem fé. Sem fé. Ou também a fé sem otimismo. Como disse Cida Mendes, da Casa da Concessa, no vídeo que nós assistimos há pouco, Os Dois Lados da Moeda, Jesus falou primeiro do sofrimento, da morte, mas Jesus terminou falando da vitória, da ressurreição, da esperança. E é isso que deve nos mover. Isto é fé com otimismo. É não apenas enxergar a realidade nua e crua, em todos os seus aspectos, ou seja, a presença da dor, do sofrimento, da morte, mas é também nunca se esquecer de enxergar que a última palavra está com Deus. A última palavra não está com o mundo. A última palavra não está com o coronavírus. A última palavra está com Deus. E é por isso que nós podemos e devemos ter fé e esperança e otimismo sim, porque precisamos dele para enxergar todos os lados da moeda. Otimismo se refere à nossa atitude diante das circunstâncias. A fé se refere à nossa confiança em Deus, o Senhor da nossa história, o Senhor da história e o Senhor da vida. O otimismo com fé não perde um aspecto da palavra de Jesus. Não ignora a realidade do sofrimento, mas não ignora a promessa da ressurreição.
A fé com otimismo é a resposta para esses tempos que vivemos atualmente. A conclusão que eu chego é: nem otimismo sem fé, nem fé sem otimismo. Nós precisamos viver a fé com otimismo e o otimismo com fé. Volto à imagem agora da girafa, para agora fazer uma análise desta ilustração de Marcossa. Observe, a girafa não tem como ignorar que há tempestade e inundação. O seu corpo está abaixo das nuvens tempestuosas. Não tem como ignorar. Portanto, não ter fé não é ignorar, fingir que não está acontecendo a coisa ruim. O segundo aspecto é que a girafa tem a cabeça acima das nuvens de tempestades. Tem a cabeça no céu, vamos dizer assim, onde pode enxergar a esperança da bonança e da calmaria. Sabe, essa ilustração deve ilustrar a nossa situação de vida. Não alienados do que significa dor, sofrimento, lutas, tempestades, dificuldades, sofrimento e até morte, como foi no caso dessa expressão de Jesus. Nós devemos ter bem diante dos nossos olhos esta realidade do sofrimento e da dor. Mas nunca devemos esquecer, a nossa cabeça, a nossa mente deve estar lá no céu, na presença de Deus. Ou seja, a fé não nos move a ignorar as circunstâncias difíceis, mas ela também não nos faz resignar essas situações, porque nós cremos num Deus que está acima de todas as coisas. A Ele, portanto, seja a honra, o louvor e a glória.